governo vetou aquela proposta de renegociação da dívida para micro e pequenos empresários individuais, os MEIs, né? E a gente sabe como é sofrida a vida dos MEIs. Deve até chegar a mensagem aí de gente. Eu tiro o chapéu pro pessoal da CUFA, da Frente Antirracista, dessa gente toda que presta esse serviço, que não tem Natal, não tem Réveillon. Mas olha, tá quase ali com o pessoal da MEI, viu? Porque é herói. O cidadão é herói. Aquele resolve abrir uma portinha ali, vai abrir a porta, contrata a gente, paga salário, paga o 13º, dá vale-refeição, dá vale-transporte. E aí, no meio de uma pandemia, né, Thaís? Ninguém se segura. Os grandões estão sofrendo, você imagina os pequenininhos. E aí tinha essa proposta de renegociar as dívidas dos microempreendedores individuais, só que o presidente Bolsonaro vetou integralmente a proposta. O que foi alegado foi que o governo, considerou que essa facilidade de renegociar a dívida em ano eleitoral poderia ser entendido como uma violação à lei de responsabilidade fiscal e à lei de diretrizes orçamentárias. E o presidente se pela com essa possibilidade de ser enquadrado. Tá certo, até aí tá tudo certo. Realmente o que se espera de um gestor e de um homem público é que ele cumpra mesmo a lei de responsabilidade fiscal. Só que só às vezes vale isso, né? A gente sabe como é que foi o negócio aí do orçamento secreto, aquela coisa toda. Aqui o presidente vetou totalmente. Só que aí a informação que surgiu de ontem para hoje, Thaís, é que houve uma reação já dos aliados do presidente. Porque em ano eleitoral pega mal mesmo, né? Você virar as costas para pequenos empreendedores. E havia inclusive uma proposta de fazer um caminho do meio, porque a ideia inicial dessa proposta de renegociação era reduzir os custos do programa de 1 bilhão. O benefício seria de 1 bilhão, se você somasse todas as renegociações. E aí surgiu uma ideia de, não dá 1 bilhão, vamos tentar 300 milhões, pelo menos você atende uma parte. Mas aí o presidente vetou totalmente e depois sentiu a reação dos aliados e tal. E o que está se falando, e isso é positivo, é que talvez ou o governo vai apresentar uma proposta equivalente a essa, ou então o Congresso, na volta, quando acabar o recesso, o Congresso em fevereiro vai derrubar o veto do presidente. E aí voltaríamos a ter esse benefício, que seria o melhor dos mundos, né, Thaís? Não dá pra gente virar as costas. A gente fala de 13 milhões de desempregados, de funcionários que não têm onde trabalhar, e fora o subemprego, fora as atividades temporárias. E tem tanta gente desempregada porque o microempreendedor não está sendo amparado. É o microempreendedor também que vai contratar gente. Então tomara mesmo que ou o governo federal, ele por conta própria, reedite essa medida, ou se não for possível que o Congresso reveja e derrube o veto a partir de fevereiro, porque essa gente é herói, viu, Thaís? E a gente não está falando de perdão de dívida, até porque o governo não tem a possibilidade legal de perdoar a dívida tributária. O que está se dizendo aqui, a proposta que passou pela Câmara e pelo Senado, e que foi vetada, Agostinho, era um parcelamento nas dívidas de micro e pequenos empresários, e aí com regras diferentes de acordo com o setor mais ou menos afetado pela pandemia, e de redução no custo de encargos, de juros. Não tem cabimento você punir com juros o cidadão, por exemplo, dono de um restaurante que ficou fechado meses e meses durante a pandemia e não conseguiu pagar os seus impostos. Não tem cabimento isso. Aí são algumas leituras feitas, não é? A primeira delas, Agostinho, é que o orçamento de 2022, que foi feito daquele jeito, não previu esse recurso. Então, quando você abre mão de uma receita e não diz de onde vai sair essa compensação, há uma questão legal e o governante pode ser responsabilizado por isso. E com o agravante do ano eleitoral, porque as regras são mais rígidas em anos eleitorais. A lei existe justamente para evitar que prefeitos, governadores, presidente, todo mundo que tem a caneta na mão, em ano de eleição saia distribuindo benesses. Se fizer isso, vai ser punido, e está certa a lei. Então são essas duas questões.
Tem gente dizendo também que o presidente Jair Bolsonaro, sabendo que a possibilidade de derrubada do veto no Congresso era muito grande, optou por essa saída porque era a saída mais segura, digamos, juridicamente. Entregou para o outro resolver. Entregou para o outro. Tira esse bicho de cima de mim, Congresso vai, derruba, e aí não há responsabilização do Congresso. Mas o presidente sim pode ser responsabilizado no caso de criação dessa... De abrir mão dessa arrecadação. Espero de fato que vá para frente isso, porque é justo. É justo que quem teve dificuldades seja ajudado. E lembrando que isso aí diz respeito a micro e pequenos empreendedores, então é o sistema MEI ou Simples, mas que não vimos em estados e prefeituras a mesma boa vontade também. Não vimos. O governo do estado de São Paulo, por exemplo, eliminou isenções tributárias no ICMS muito importantes. No começo do ano passado, a gente estava ali entrando num ano dificílimo na pandemia. E isso aconteceu e houve oneração de vários setores. E a Prefeitura de São Paulo também não se mexeu em relação à cobrança de nenhum tipo de imposto. Alguém teve algum benefício com o IPTU, por exemplo? Não. Comerciante que ficou com o comércio fechado esse tempo todo? Não teve. Aliás, o IPTU vai aumentar, né? 22%, algo por aí. Então vem mordida pesada, como todo ano quando começa. Você estava falando de restaurante e tal, eu moro em São Caetano, você morar numa cidade menor permite que você conheça histórias, né? Bem de perto. E eu conheço, primeiro restaurantes lá que fecharam para nunca mais, né? Como no Brasil inteiro. Mas eu conheço alguns em que o dono se virou nos 30 para manter. Então, portas fechadas, investiu no delivery, e aí você via, viu, Thaís? Constrangia um pouco, mas no final era algo alentador. Você via assim, você pedia o delivery, viu, Thaís? Aí vinha o motoboy. Quem que era o motoboy? Era o garçom. Era o garçom que me atendeu antes da pandemia. Você sabe que comigo uma vez o dono do restaurante apareceu. Comigo também. Em casa de chinelo. Com a entrega. Eu falei, nossa. Ele falou, estamos se virando. Não, é um pouco constrangedor, né? Você fala, nossa, aqui quer entrar um pouco. Mas se viraram e seguraram as pessoas. Então acho que é o mínimo que a gente pode esperar, essa contrapartida do governo federal.